Muito bem, meus amados irmãos, abram as Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, ó. Deus está te ensinando a ser forte. Texto de Deuteronômio, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuireis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales, das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueira, romeiras, oliveiras, abundantes de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra de cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Eu leio até aqui para meditar com vocês a respeito deste tema que eu acabei de mencionar. Tudo está voltado, centralizado para a observação dos mandamentos de Deus, ou seja, obediência àquilo que Deus ele tem nos pedido, obediência às Sagradas Escrituras, de uma forma geral, aos preceitos de Deus, e a obediência àquilo que ele tem requerido de cada um, de uma forma individual, posto que cada um aí tem o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação. Então, o verso 1 diz que todos os mandamentos que Deus tem nos ordenado para fazer, nós devemos guardar, observá-los, e isso vai trazer um resultado para nós. Olha, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra. Só aqui, olha quanto benefício tem em guardar a palavra do Senhor. Primeiro, ele vai nos dar vida. Segundo, ele vai nos dar prosperidade, vai fazer com que nós multipliquemos, tá bom? E também vai nos dar aí a condição, o poder para possuir a terra que o Senhor tem nos prometido e tem nos dado. Então, conhecer a palavra de Deus é imprescindível para aquele que anda na presença dele. Conhecer as suas leis, os seus mandamentos. E como que você faz isto? Ora, ouvindo pregações expositivas das Sagradas Escrituras, também participando das escolas bíblicas, dos estudos bíblicos que nós temos nas igrejas. Isso é importantíssimo, você vai anotando e você vai aprendendo. E ao aprender os mandamentos do Senhor, você vai tendo prazer em observá-los e colocá-los em prática na tua caminhada. Isto te garante saúde, isso te garante vida, isso te garante prosperidade e isso te garante poder para ter condições de conquistar a terra onde você está ou onde Deus tem te colocado. Agora, deve sempre se lembrar de todos os feitos de Deus, de todas as realizações de Deus. Devemos nos lembrar.
Mas nós não é só lembrar das coisas boas pelas quais nós passamos, mas por aqueles momentos difíceis também, para que nós sempre recordemos que Deus, ele nunca nos abandonou, não obstante todos os problemas e adversidades pelas quais nós passamos. A presença de Deus, ela sempre foi real conosco. De uma forma ou de outra, nós devemos nos lembrar disto. Então, a presença de Deus, muitas das vezes, ela é marcante. Você pode sentir ali naquele momento, mas em outras vezes você pode dizer assim, mas eu passei por determinado momento e eu não senti a presença de Deus. Mas se você observar aí no teu passado, quantas coisas Deus operou, você vai poder entender que Deus nunca te abandonou, que Deus nunca te deixou só, e que todas aquelas coisas pelas quais passaste serviu de ensinamento, de um aperfeiçoamento. Então, no verso de número 2, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. E olha o propósito do deserto. Não, o deserto tem propósito. Deus não coloca lá por acaso. Deus não errou o caminho. Existe um caminho melhor para passar e o Senhor se perdeu no caminho aqui. Ou então Deus permitiu que eu me perdesse aqui. Não, irmãos, ainda que nós venhamos errar, Deus sempre vai acertar. Pode guardar isso com você. Então o caminho pelo qual Israel passou naquele deserto era propósito de Deus. E os caminhos pelos quais passaram naquele deserto, propósito de Deus. E o que Deus então estava ensinando esse povo na ocasião do deserto, esses 40 anos? Primeiro, humilhou o povo para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então vinham os testes, vinham as provações. Deus dava o mandamento, dava ali a instrução, e como eu já disse aqui no começo da pregação, tinha um propósito, os 4 propósitos eu já mencionei, e depois que Deus ensinava, é para o teu bem, aí Deus ia dar o teste, Deus ia colocar a prova. Agora, Deus, ele precisa colocar alguma prova, alguma coisa para saber ele o que está dentro do meu coração? Não, Deus não precisa disso, ele já sabe, ele é onisciente. Mas o saber aqui é, na realidade, mais voltado para nós. Ele querendo mostrar para nós. Olha como que está o teu avanço aí na minha escolinha, deserto, a escolinha de Deus. Então, o tema que eu propus aqui para vocês, Deus está te ensinando a ser forte. E o deserto e tudo que Deus está fazendo não é para a morte. Não, ninguém vai perecer. O que você está passando vai te matar. O que você ainda tem para passar também não é para te matar. Não vai te tirar da presença de Deus. Aprenda isso. Quando nós resolvemos sair da presença dele, somos nós que decidimos isso. Agora, quando Deus coloca provas e dificuldades, não é para ninguém morrer, não. É que você vai aprender algo extraordinário. É que você vai aprender algo sobrenatural. Deus está aí te ensinando nesse momento e mostrando para você, olha só, na humilhação, aí está ele mostrando o que está no teu coração. Porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, a minha vida eu consagro a Ti, a minha vida eu entrego a Ti. E muitas vezes nós falamos isso, de repente, num momento tranquilo. Não vou nem falar que é num momento de bonança, mas de repente num momento de calmaria, de tranquilidade. Mas quando chega um momento difícil, em que tudo vai se apertando, as portas vão se fechando e a gente vai ficando sufocado, que esse é o sentido da tribulação, é passar no moinho aí, né? Essa tribulação, será que nesse momento nós continuamos fiéis? Será que nesse momento nós continuamos aí íntegros, retos e o mesmo propósito do coração, quando afirmamos tal coisa diante de Deus, na bonança, ali na calmaria? Pois é, o deserto tem esse propósito.
E você, neste dia, hein, nesta quinta-feira que nós estamos iniciando, qual tem sido a condição em que você se encontra hoje? Calmaria, bonança ou parece estar no deserto? Não importa, Deus está te ensinando a ser forte. Queira aprender. E o aprender aqui não é assimilar conhecimento. O aprender aqui é desenvolvimento. É você crescer. Crescer em graça, crescer em sabedoria, diante dos homens e diante de Deus. Não crescemos somente diante de Deus, devemos crescer diante dos homens. E o que é esse crescimento diante dos homens? São os homens olharem para nós e tirar aquela conclusão. Antes, ele, qualquer coisinha menos mal do que esta que ele está passando, ele já ia chutar o pé da barraca, já ia sentar o pé no balde. Né? Mas não, estou olhando para ele ou para ela agora, ele está estável, né? Não está aquela pessoa mais explosiva, está confiante, está esperançoso. Isso é crescer diante dos homens, viu? Então, o Senhor, ele está nos ensinando. Então, essa humilhação é para que nós nos abaixemos e reconheçamos que ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Nós somos vasos de barro, sujeitos a tantas coisas na face dessa terra. Olha só, perde a visão, perde a audição, tem vezes que perdemos o paladar, essa é a nossa estrutura. Então nós precisamos de um Deus Todo-Poderoso. E no deserto, olha o que ele diz, de tudo isto que ele fez no deserto, humilhou, deixou ter fome, olha só, mas sustentou-nos com maná, maná que nós não havíamos conhecido e nem nossos pais. E isso ele nos fez e nos deu para nos fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então existe um verdadeiro alimento, que é o próprio Deus, que ele está se dando para nós. Então, nessa nossa caminhada e a caminhada do povo no deserto, nunca envelheceu a veste, nunca os pés se incharam. Olha só, então confessa no teu coração que como um pai castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Deus age assim com qualquer outra pessoa lá fora? É por isso que muitas das vezes, ao olhar ao redor, se pergunta muitas das vezes, por que tal pessoa vai bem? Por que pessoa está indo prosperando? Por que está dando tudo certo para ela? E eu sendo fiel ao Senhor e às vezes as coisas não ocorrem muito bem do jeito que eu gostaria, né? É isso aqui, irmãos. Na realidade, o que o Senhor está fazendo é corrigindo, é melhorando o nosso caminho. Tem muita gente na face dessa terra que Deus não está fazendo isso, está deixando caminhar. E sabe qual que vai ser o fim de tudo isso aí? É a perdição eterna. Agora você não. Você, Deus, não está deixando ir para a perdição eterna de forma alguma. Você, ele está castigando como um pai castiga o filho, como um pai corrige o filho, pois quer ver o filho no caminho certo, ali do jeito que ele está educando. Assim é Deus para conosco. Então vamos nos alegrar quando formos por ele corrigido. No primeiro momento parece ser amargo, mas depois vai produzir um fruto muito bom para aqueles que são corrigidos. Portanto, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares em seus caminhos em todos os dias da tua vida. Porque Deus tem nos colocado numa terra boa, que mana leite e mel. Há uma fonte inesgotável de bênção na presença dele, mas ele nos quer inteiramente, ele não quer parte, viu? Ele não quer parte, Deus nos quer por inteiro. Vamos servir ao Senhor com interesse de coração, com toda a força, com todo entendimento, viu? Com todo o poder. Se entregue definitivamente ao Senhor, se coloque diante dele, se jogue na presença do Senhor sem reserva. Viu? Diga para Deus, Senhor, eu venho diante do teu altar e eu quero me entregar diante do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Se consagre a Ele, se dê a Ele, se entregue a Ele. Deixe Ele te usar. Deixe Ele te usar.
Há muita coisa que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas para tanto, irmãos, o nosso coração tem que ser inteiramente dele, e o coração é o centro do controle. E aí então todo o corpo, todo o nosso ser, toda a nossa vida, tanto pessoal quanto também familiar, profissional, ministerial, tudo em Deus, tudo em Cristo Jesus, para o louvor e a glória do nome dele. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.